Fala, nação rubro-negra, a espera finalmente acabou, né, torcedor? Você pode agora comemorar, criticar, celebrar, parabenizar, enfim, se lamentar, criticar, se revoltar, mas vocês podem agora falar sobre contratação do Flamengo para 2022, olha só. O Flamengo decidiu, enfim, se mover no mercado de transferência, né, porque tinha mudado aí a postura nesse início de ano, então decidiu adotar uma postura de quem admira a paisagem, né? De quem bate recorde de sondagem, né? Pô, vou sondar A, vou sondar B, C, mas ninguém vai fechar comigo e tá tudo bem, e é sobre isso, sabe? O Flamengo estava nessa postura, estava inclusive irritando torcedores, né? Que viam a proximidade do início da temporada, que o Flamengo estreou inclusive nessa quarta-feira com vitória sobre a Portuguesa, mas o Flamengo via essa proximidade aí da temporada e o Flamengo muito estagnado, muito tranquilo no mercado, mas enfim, essa espera acabou, né? Isso já está no passado do Flamengo. O Flamengo fechou um acordo com o Marinho do Santos, né? Um namoro antigo, vamos falar aí. O Flamengo não é a primeira vez que o Flamengo se interessa, que o Flamengo tenta o Marinho. Antes dele sair do Brasil, ali bem quando ele surgiu mesmo, o Flamengo já tinha demonstrado interesse, né? Começou esse namorinho com o Marinho lá desses tempos, mas na época os valores assustavam bastante. A exigência era muito alta, né, pelo Marinho, até porque ele tinha feito realmente uma temporada muito chamativa, de muito holofote, etc, etc. Então, naquela época, a pedida salarial, a pedida para negociação mesmo, até para abrir a negociação, era muito alta. O Flamengo deixou passar, mas para quem já era a favor naquela época, né, finalmente a espera acabou e Flamengo e Marinho selaram esse acordo aí em 2022, agora janeiro. Inclusive, tá, para quem não acompanhou muito a fundo a notícia sobre o Marinho, o próprio jogador, o atacante que já tinha demonstrado interesse na proposta do Flamengo, vontade de vir defender o manto sagrado, ele fez um esforço, né, abriu mão de uma dívida que ele tinha com o Santos para que pudesse então acelerar todo esse processo aí entre o Flamengo e o Clube Paulista, para que pudesse tratar logo, concluir essas tratativas e chegar a um desfecho positivo, que é o caso, né? O Flamengo ainda não oficializou a chegada do Marinho e nem a saída do Michael, porque o Marinho vem para o lugar do Michael, né? Mas apesar de nada ser oficial ainda do Flamengo, né, divulgado pelo Flamengo, os dois acordos já estão selados, já estão certos, né? O Michael, inclusive, deixa o Rio de Janeiro na próxima sexta-feira, rumo à Arábia Saudita, para defender o Al Hilal. Deve ser anunciado, inclusive já assinou os documentos, alguns papéis, etc. O Flamengo e o Al Hilal começaram esse trâmite de troca de documentos na quarta-feira, minutinhos antes do clube estrear mesmo no Cariocão. Então já era algo meio selado e certo desde ontem, né? Apesar da demora e do teste de paciência que o Flamengo fez aí com o Al Hilal, o Al Hilal foi persistente, quis o Michael, fechou por 3 anos com o atleta, né? Então, sexta-feira, Michael e o Eduardo Maluf, que é o seu representante, estão deixando o Rio de Janeiro rumo a um novo desafio. Boa sorte para o Robozinho. E aí, abre espaço, né? Abre um rombo, né, no setor ofensivo, porque além do Michael, o Flamengo já havia perdido o Kennedy, que retornou ao Chelsea, né? Naquela negociação rápida, enfim, que foi até inesperada para o Flamengo. Abriu-se um rombo e que o Flamengo entendeu que a solução desse problema, desse rombo, né, a peça que pode sanar aí essa carência do Flamengo é o Marinho do Santos. O Santos, desde o início, demonstrou interesse na proposta do Flamengo, achou legal, né, em momento nenhum se opôs ou tentou fazer um jogo muito duríssimo para a saída do Marinho, até porque o vínculo do Marinho com o Santos ia até dezembro de 2022, então a partir de julho o jogador ficaria livre para assinar de graça com qualquer outro clube, né? Para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube interessado. Então, para o Santos, era a última oportunidade de fazer dinheiro com uma possível venda do Marinho. Até pela idade avançada também, né? Então, internamente, para o Santos, era interessante ter um clube ali, principalmente do patamar do Flamengo, né? Que, com esse poder de investimento do Flamengo, interessado no Marinho, para que eles pudessem tirar uma graninha e lucrar um pouquinho aí com essa transferência do atacante deles, né? Inclusive o Santos, que vamos falar aí, né? Vamos falar, antes de dar minha opinião e de continuar com as informações, o Santos que tem sido um baita de um parceiro do Flamengo nessa questão de ceder atletas, né? Estamos falando aí de Gabigol,
Bruno Henrique, temos o Diego Ribas, temos Thiago Maia. Pô, o Santos, um baita de um parceiro, né? Fora que quando cedeu o Gabigol e Bruno Henrique, levou Pará e Uribe. Então, se tem algum clube que é parceiro do Flamengo no mercado de transferência, é o Santos, que estava inclusive também agoniado com essa tranquilidade do Flamengo, né, no mercado de transferência. Falou assim, não, então, quer saber? Vamos falar sobre o Marinho? Vamos falar sobre o Marinho? E aí, já viu com bons olhos essa transferência para o Flamengo, né, como viu outras recentes também. Então, no início, até tentou negociar ali por 1,8 milhão de dólares, né? O Flamengo chegou com uma proposta de 1,7, falou assim, e aí, 1,7? O Santos falou, não, estou a fim de 1,8, mas no final, né, para que o acordo fosse selado, fosse concluído, chegaram a um denominador comum, que é 1,3 milhão de dólares, que equivale a 7 milhões de reais. Então, já jogando minha opinião, aproveitando que eu estou falando de valores, jogando minha opinião, eu achei um valor bem justo para um jogador que rende no futebol brasileiro. Claro que eu estou falando do Marinho saudável, né? A gente tem que ver também as condições físicas do atleta, etc, etc. Mas é um jogador, para mim, que ainda consegue se manter acima da média aqui no Brasil. É um jogador que consegue ter um destaque muito interessante. A gente não está falando de pouco tempo. Ele foi o grandíssimo destaque do Santos na final da Libertadores, né? A gente está falando de agora, de ontem praticamente. Então, era um jogador muito importante, um pilar para o time do Santos, que fez história, que conseguiu chegar numa final de Libertadores, etc. Então, ali já era um jogador que chamava muita atenção. Na temporada passada, ele deu uma caída na questão mesmo de números, de comparativo com a outra temporada, mas ainda assim é um jogador que se mantém acima da média, pelo menos aqui em solo nacional, né? Então, eu achei uma contratação interessante. Confesso que eu achei interessante, curti. Eu nunca fui fanzaça do Marinho, eu nunca fui a Marinhete, não sei como é que se chama, mas eu nunca fui a maior entusiasta do Marinho, porque tem gente que sempre bateu na tecla Marinho, né? Marinho, 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 Marinho. Eu não era essa pessoa, mas para ser alguém que vai, claro, vai brigar por titularidade, a gente sabe disso, mas alguém que vem para compor um elenco, que vem para substituir o Michael e o Kennedy, que eram reservas e que eu não vejo ninguém tirando o lugar dos titulares, mas que é um jogador que tem condição para brigar por titularidade, dentro desse cenário, né, que ele vem para suprir duas ausências que eram reservas, e por esse valor, eu achei uma negociação bem interessante. Eu acho que é um jogador que tem tudo para agregar mesmo, se ele vier bem fisicamente, tem tudo para agregar. Então, eu aprovei essa movimentação do Flamengo, apesar da demora. Aprovei a movimentação do Flamengo no mercado, achei os valores bem justos. O jogador também demonstrou muito interesse, como eu disse, fez um baita esforço para que pudesse vir para o Flamengo e resolver esses trâmites logo. Então, não tenho nenhuma questão, além da física, eu não tenho nenhuma questão para ser contrária a essa chegada, não. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui, do Opinião, que estão acompanhando esse nosso vídeo. Deixa aqui que a gente vai debater bastante ainda sobre o Marinho, como ele encaixa aí nesse esquema tático do Paulo Souza. Então já pode ir deixando aqui a opinião de vocês.